Boa noite a todos, graça e paz de Jesus. Nós vamos ler a palavra de Deus mais uma vez no Evangelho de Lucas, o capítulo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 10. E antes da nossa leitura, quero lembrar para você, amanhã, nosso encontro, a 4ª edição do Fórum Cristão de Profissionais. Amanhã às 20h30, aqui na IBAB. O nosso convidado é o Rodrigo Pimentel. Se você tem acompanhado as notícias do que tem se passado no Rio de Janeiro, tem visto o Rodrigo Pimentel é comentarista da Rede Globo, na área de segurança pública. Foi comandante do BOPE. Ele inspirou a composição do Capitão Nascimento no Tropa de Elite 1 e 2. É coautor com outros militares e jornalistas dos livros Elite da Tropa 1 e 2. É corroteirista do filme junto com o José Padilha, do Tropa de Elite 1 e 2. Enfim, para falar o português, como você já ouviu, português claro, o Capitão Nascimento de verdade está aqui amanhã. Então, é um momento muito especial, é um tema absolutamente relevante. Não matarás, em busca de uma cultura de paz. Nós conversaremos sobre isso amanhã, debateremos, ouviremos o testemunho do Rodrigo Pimentel. E eu queria encorajar você a estar aqui, trazer os seus amigos, convidar as pessoas para que participem conosco desse ato tão oportuno de paz nesse momento em que estamos vivendo. Então amanhã, 20h30, aqui na IBAB. Eu leio a palavra de Deus em Lucas capítulo 10, começo a leitura no verso 25. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Em resposta a essa pergunta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado, e assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve compaixão dele, teve misericórdia dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários, ou pagou 2 diárias ao hospedeiro, e lhe disse: Cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos de assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Vamos orar? Deus nosso Pai, a tua palavra que está diante de nós, pedimos que pelo teu Espírito Santo seja semeada em cada um de nós e em nossos corações. Pedimos-te que a tua palavra frutifique em nós, para gerar vida, vida em nós, e de nossa vida, gerar mais vida. Te pedimos assim, Pai, em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Pergunta que eu gostaria de responder hoje é, afinal de contas, por que é que eu não posso deixar um homem caído à beira do caminho? Por que é
que eu não posso ser indiferente a este homem que foi vítima de assaltantes? Por que é tão condenável que eu passe por ele e atravesse a rua? Por que é tão condenável que eu o deixe caído e não o ajude? Por que é que eu devo me debruçar sobre este homem que está caído à beira do caminho? Cuidar dele? Por que é que eu devo sair do meu caminho, usar o meu dinheiro, atrasar ou abrir mão da minha agenda, sacrificar os meus objetivos? Por que é que eu devo diminuir o meu horizonte de possibilidades para ajudar alguém, para repartir com alguém? Por que simplesmente não deixar cada um cuidar da sua vida? Por que simplesmente nós não podemos dizer, é uma pena, azar o dele, cada um tem seu destino, cada um tem sua sina, vai saber o que Deus quer fazer na vida desse homem, vai ver, mereceu. Ou então foi imprudente. Por que é que eu devo dar atenção? Os hebreus têm um ditado que é muito cruel, e eu me sinto à vontade por citar, porque quem me ensinou esse ditado foi um rabino. E os hebreus têm um ditado que diz o seguinte: se você vir um cego, chute-o, porque você deveria ser mais misericordioso do que Deus. Esse era o raciocínio dos homens à época de Jesus. Se esse homem é cego de nascença, é porque mereceu. Está pagando o pecado, ou seu ou dos seus antepassados. Então a pergunta é: por que é que eu não posso deixar um homem caído à beira do caminho? Considerando o nosso mundo, está absolutamente constatado que não é possível que toda a população mundial tenha o mesmo padrão de vida dos habitantes da Califórnia, por exemplo. Não há estrutura e sustentabilidade de recursos naturais para tanto ar-condicionado. Se todas as famílias do planeta Terra tivessem 1, 2 ou 3 aparelhos de ar-condicionado em casa, não haveria a menor condição de sustentabilidade e de produção dessa energia toda. Então, como diz o ditado, que é outro ditado cruel, a sabedoria popular sabe ser cruel. Outro ditado cruel é o seguinte: quanto menos somos, melhor passamos. É claro, 10 pães na mesa com 10 pessoas é um pão para cada um. 5 pessoas, 2 pães para cada um. Você sozinho, então, come logo os 10. Quanto menos somos, melhor passamos. Tive um sargento no exército que ele dizia o seguinte: que a guerra mundial, a primeira e a segunda, foram as guerras mundiais, a primeira e a segunda foram obra de Deus. Deus fez a guerra. Da mesma forma que Deus de vez em quando causa um terremoto, manda uma tsunami. Naquela época que eu estava no exército não tinha tsunami, mas hoje ele diria isso. Faz eclodir um vulcão, engole uma cidade. Deus faz essas coisas para equilibrar o ecossistema. Há muita gente no mundo, então de vez em quando Deus lança uma peste, mata um montão e aí devolve a coisa ao seu equilíbrio. Por que nós não deixamos o pessoal na Índia morrer de fome, na África morrer de fome? Não tem medicina para todo mundo, não tem hospital para todo mundo. Aliás, aqui no Brasil mesmo, não tem hospital para todo mundo, não tem medicina para todo mundo. Por que a gente não deixa esse pessoal morrer logo de uma vez?
Eu conversei há pouco tempo com um dos articulistas de uma dessas revistas semanais, e ele queria conversar comigo sobre por que é que ele deveria acreditar na vida depois da morte. Veio perguntar para mim. Mas ele disse assim que era a favor de cada um cuidar da sua vida. Falei, mas isso é um darwinismo. Ele falou, mas é a melhor coisa, é assim que a espécie sobrevive. Esse negócio de o mais forte cuidar do mais fraco, isso aí enfraquece todo mundo. Aí eu senti cheiro de Nietzsche. O Nietzsche dizia isso, que o cristianismo é uma religião que enfraquece o homem e acaba sendo uma religião de covardes. A compaixão amolece. A misericórdia torna o ser humano vulnerável. E olha, você pensa que essas ideias estão longe de nós? Não estão. Acho que tem muita gente que pensa assim. A pergunta é, por que é que eu não posso deixar o fraco morrer? E por que é que eu não posso deixar o fraco à beira do caminho, esquecido à sua própria sorte ou entregue às mãos de Deus? Há muitas respostas que poderiam ser dadas para esta pergunta. Por exemplo, nós poderíamos afirmar que não podemos deixar nenhum ser humano caído à beira do caminho, porque todo ser humano tem uma dignidade intrínseca que lhe foi conferida por Deus quando o criou à sua imagem e à sua semelhança. Todo ser humano é portador de uma expressão e de uma manifestação do divino. E, portanto, deixar um ser que é portador da imagem de Deus caído à beira do caminho é, de certa maneira, dar as costas para o próprio Deus que o criou e nele se manifesta. Aquilo que é portador da imagem de Deus, da manifestação de Deus, é para nós considerado sagrado. Deixar um ser humano à beira do caminho é desdenhar do sagrado. Poderíamos dizer, talvez de uma outra forma mais pragmática, dizer o seguinte, que se permitirmos o abandono dos fracos, um dia seremos nós os fracos. E se permitirmos um mundo em que os fracos estão à beira do caminho e ninguém lhes estende a mão, pode bem ser que chegue o dia em que esse fraco seja você. Então é melhor construirmos um mundo em que se estende a mão para o fraco na eventualidade de que um dia eu precise de alguém que me estenda a mão. Aí já é uma questão de interesse pessoal. Mas eu escolhi uma outra resposta. De por que é condenável. E por que é que Jesus lança a sua crítica contundente a estes que ignoraram um homem caído à beira do caminho. É porque esta generosidade, este ato de solidariedade, essa aproximação de compaixão, é que nos humaniza. É isso que nos faz gente. É isso que nos distingue das feras e dos bichos, e das coisas, dos objetos. É isso que nos faz humanos. É aí que mora a nossa humanidade. É nesse encontro com o fraco.
É aí que mora a nossa humanidade. E eu quero extrapolar. Eu não estou falando de generosidade, de bondade para com o filho e a filha, para com o cônjuge, para com a família estendida, a bondade para com os amigos, as pessoas a quem queremos bem. Também não estou falando de bondade e generosidade para pessoas que podem retribuir o nosso gesto de bondade. E muito menos estou falando de bondade e generosidade para com aquelas pessoas que são merecedoras da nossa compaixão. De vez em quando alguém está sofrendo e nós ouvimos o seguinte comentário: que triste, fulano não merecia isso. Que triste, fulana não merecia aquilo. E é bem verdade. Algumas pessoas que eu acompanho o sofrimento, lá no fundo do meu coração eu digo, é injusto. Esta é a pergunta de Harold Kushner: por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? E quando eu vejo gente ruim sofrendo, há uma ponta de contentamento e de alegria, escondidinha, que eu não deixo aparecer muito. É uma palavrinha assim de bem feito. Justiça foi feita. Aqui se faz, aqui se paga. Quando é sangue ruim mesmo, a gente olha e acaba até gostando do sofrimento daquele que não merece a compaixão. Mas se nós vivêssemos dessa maneira, nós não seríamos diferentes dos bichos. Se nós vivêssemos esta solidariedade, essa generosidade, essa compaixão seletiva, se vivêssemos essa generosidade seletiva, nós não seríamos diferentes dos bichos. Pense, por exemplo, nesta ação policial militar no Complexo do Alemão deste domingo. Eu não sei quanto a você, mas eu amanheci e nos primeiros momentos do dia, o meu coração foi tomado de uma profunda tristeza, quase de um luto. Isso nós vivemos aqui hoje de manhã, derramamos nesse chão as nossas lágrimas pelos nossos filhos, pelas nossas famílias, pelos nossos relacionamentos conjugais. Levantamos ao céu um clamor, porque num determinado momento nós nos colocamos ali no coração daquela mãe cujo filho está no crime, daquele pai cujo filho está escravizado na droga. Nos colocamos, por exemplo, no coração e na consciência daquele policial militar, homem de bem, fardado, que sai de sua casa, considerando a possibilidade de não voltar, e considerando a possibilidade de ter que matar no cumprimento do dever. Nenhum homem de bem mata, ainda que no cumprimento do dever, sem sofrer. Devemos ter compaixão destes homens. Mas hoje à tarde eu estava acompanhando o noticiário e apareceu um capitão do BOPE segurando um animal que atende pelo nome de Zeu, acusado de ter participado do assassinato do jornalista Tim Lopes, e considerado pela Polícia Militar do Rio de Janeiro hoje
a prisão mais importante dos últimos anos. Zeu. Um homem sem camisa, com um olhar perdido, semblante contorcido. Um bicho, uma besta fera. Eu olhei para aquela imagem e pensei quanta maldade esse homem já não fez. Mas ao mesmo tempo eu pensei quão digno de compaixão e de misericórdia é este ser humano. Sabe o que mais eu pensei? Quando eu vi um pai trazendo seu filho adolescente para entregar à polícia militar em rendição, e o repórter perguntou: por que é que o senhor fez isso? E o pai, homem simples, disse: estava na hora dele pagar o que fez e a vida que escolheu. Aí eu pensei assim: quantos desses meninos que empunham uma metralhadora hoje, com 15 anos de idade no alto de um morro, não gostariam de trocar de lugar com um policial do BOP e ostentar uma farda e poder andar de cabeça erguida pela cidade? Nasceram bandidos? Já do ventre da mãe é carga genética? São fruto do meio? A sociedade os fez bandidos? Eu não sei, você escolheu a cor dos seus olhos? Você escolheu a cor dos seus cabelos? Você escolheu o pai que você teve, a mãe que você teve, a família onde você nasceu? Você escolheu a textura da sua pele? Você escolheu ser uma pessoa introvertida ou extrovertida? Você escolheu ser uma pessoa simpática, expansiva? Você escolheu ser uma pessoa com tendência depressiva ou melancólica? Você escolheu? Na maternidade você saiu pequenininho, passou lá num balcão, falou: eu gostaria de pegar um pouquinho de melancolia e depressão. Eu gostaria de pegar aqui uma queda de cabelo assim, aos 23, eu queria que começasse a cair o meu cabelo. Você escolheu? O que mais será que você não escolheu? Será que foi você mesmo que escolheu gostar de morango e não gostar de manga? É uma escolha? Você ficou parado, olhou o morango e a manga, falou: eu podia gostar dos dois, mas vou gostar do morango. Isso foi escolha? O que que determinou isso? O que que determinou seu paladar? Seu estado de humor? O que será mais que existe em você que você não escolheu? Aí você vai dizer: ah, pastor, o senhor condenou agora há pouco o darwinismo, agora o senhor já está caindo para o determinismo genético. Não, não estou não, porque isso é vida de bicho. É o bicho que é determinado geneticamente. Mas eu sei que há muita coisa em mim que eu não escolhi. Mas porque eu fui criado à imagem e semelhança de Deus, um belo dia eu tive a oportunidade de enxergar em mim aquilo que eu não escolhi. E consagrar à mão de Deus aquilo que eu não escolhi. Eu tive a oportunidade de ter o meu entendimento iluminado. Eu recebi amor. Alguém me ensinou a palavra de Deus. Eu tive ao pé da minha cama na minha infância, na minha primeira infância, a minha avó ajoelhada intercedendo por mim. Eu tive oportunidades e privilégios. Eu estudei. Eu fiz 3 refeições ao dia. E hoje, eu não sei o que existe em mim que eu não escolhi. Mas eu sei que eu sou responsável pelo homem que eu sou. Eu sei que eu sou responsável pelo homem que eu estou me tornando. Pelo homem que eu estou sendo. E eu sei que a graça de Deus me dá essa oportunidade. De me olhar nesse espelho que é a palavra de Deus, como disse Tiago. De me olhar nesse espelho aqui.
e ouvir e receber o propósito de Deus para a minha vida, e o que é que ele chama de humanidade, e o que é que ele planejava, intencionava, desejava ao me criar a sua imagem e semelhança. Então, quando eu me olho nesse espelho e eu contemplo a mim mesmo, eu digo: Senhor, tem misericórdia de mim. E é por isso que o apóstolo Paulo diz: pela graça de Deus eu sou o que sou. Pela graça de Deus eu sou o que sou. E quando eu olho nessa palavra, a imagem de Deus em mim me impulsiona, me empurra e gera em mim alguma coisa que eu falo: isso é humano. Isso é humano. E é tão sublime, tão belo, que só pode ter vindo de Deus. É divino. Então eu quero dar uma dica para a sua humanidade, para você saber se você é uma besta ou se você não é uma besta. É se você olha para o fraco, se você olha para o bandido, se você olha para o estuprador, se você olha para o assassino, e você olha com olhos de compaixão e de misericórdia. Se você olha para ele e você levanta aos céus um lamento profundo, de que triste história esse ser humano teve que viver e está vivendo. E se você levanta ao céu um lamento profundo dizendo: Senhor, tem compaixão dessa gente. Porque é por causa de gente assim que eu entendo que é gente que nasceu de novo, é gente que teve um encontro com Deus, é gente que recebeu um derramar do amor de Deus sobre si, gente que foi tocada pela graça, gente que o Espírito Santo já soprou. É essa gente. Que coisa linda é esse movimento Rio de Paz, do pastor Antônio Carlos Costa. Essa semana, o movimento Rio de Paz escreveu uma proposta de rendição para os bandidos. A primeira leitura que eu fiz foi: esses caras estão brincando. A polícia vai avisar para o bandido: olha, se vocês quiserem se render, pode descer. Eles não vão fazer isso nunca. Mas aí eu fui ler mais. Aí eu fui ouvir o testemunho do pastor Antônio Carlos Costa. Aí eu fui acompanhar e alguém disse assim: ou é uma rendição, ou é a barbárie e é a carnificina. Porque no fundo do nosso coração, que é um outro ditado cruel, bandido bom é bandido morto. Para Jesus não. Para Jesus não. Ou é a rendição, ou é a carnificina. Hoje um oficial do BOPE disse o seguinte: quem perdoa bandido é Deus, eu só promovo o encontro entre os dois. A nossa tarefa é fazer com que eles se encontrem. A Deus é que cabe perdoar. Sabe, gente, o mundo nosso não se sustenta sem generosidade. Não se sustenta. Os judeus têm uma lenda. Talvez por causa daquele evento de Sodoma e Gomorra, os judeus acreditam que Deus tem espalhados no mundo 11 justos. 11 justos. E é por causa destes 11 justos que ele não destrói todo o mundo. E nós podemos ampliar essa lenda, ou essa crença. É que esse mundo nosso é habitável. Esse mundo nosso ainda é desejável.
Porque enquanto tem gente que quer subir o morro com ódio para matar bandido, no asfalto da cidade, tem gente chorando, tendo uma ideia de uma utópica rendição de bandidos. Mas essa utópica rendição de bandidos, pelo menos eu vi hoje à tarde, salvou a vida de um menino, cujo pai levou e entregou à mão da polícia. Sabe por que o mundo se sustenta? Porque alguém doa sangue. Porque alguém dá banho em idosos que não conseguem mais levantar um braço. O mundo precisa de gente assim. Ora, seria maravilhoso se todo mundo pudesse andar com suas próprias pernas, ganhar com o seu trabalho o seu pão, ter dignidade, ter vergonha na cara. Seria ótimo, mas o nosso mundo não é assim. O nosso mundo está cheio de gente que não consegue sobreviver às suas próprias custas e que precisam desesperadamente de quem lhes estenda a mão. E é esse gesto aqui, olha, que nos humaniza, que nos leva para além da cadeia natural dos bichos e que faz refletir no nosso mundo, nesse universo de Deus, a imagem do Deus Criador de todas as coisas. Quando a mãe cuida da sua criança, sim. Mas quando alguém estende a mão de reconciliação para um bandido, e olha na cara desse bandido, com um olhar de compaixão, de amor, de misericórdia, de súplica pelo derramamento da graça de Deus, nesse momento, o inferno abaixa a cabeça, porque o amor de Deus prevaleceu. E nós temos esse privilégio. Nós temos esse privilégio de, no mundo em trevas, nós sermos estes portadores da imagem de Deus. Como diz a palavra de Deus, estes homens e mulheres de bem, de coração puro, os bem-aventurados que choram, estes, a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 3, são um espetáculo para principados e potestades nas regiões celestiais. Quando alguém bate na sua cara, o inferno sugere, devolve. Quando você vira a face, o inferno abaixa a cabeça e o amor de Deus prevalece. Por que é que não podemos passar sobre os que estão caídos à beira do caminho? Por que é que não podemos passar sobre os miseráveis, os que não merecem, pelo menos aos nossos olhos da nossa justiça, a nossa compaixão? É porque é nesse encontro que nós nos humanizamos. E ignorá-los, rejeitá-los, agredi-los e matá-los, faz de nós bestas feras, iguais a muitos deles, que não tiveram a oportunidade de nascer de novo, para que a imagem de Deus neles também seja refletida. Por isso, nesse momento do nosso país, e do que estamos assistindo na cidade do Rio de Janeiro, que é logo ali, e que pode se tornar um logo aqui, nesse momento, desesperadamente o nosso país precisa de consciências de paz, de gente com olhares puros, com coração de amor, de misericórdia, de compaixão. Olhe para essa cena toda e estenda a sua mão e diga para toda essa gente que respira ares de morte: não, querido, não, querida, a vida vale mais. A vida vale mais. Eu queria que você ficasse em pé e que nós cantássemos de novo que a glória de Deus
é compartilhar. A glória de Deus é compartilhar. A glória de Deus é ver a nossa vida gerando mais vida. A glória de Deus é ver a nossa vida gerando mais vida. E infelizmente, que triste é quando a gente vive num mundo em que existem vidas que geram mortes. Mas são para estas vidas que geram mortes que nós precisamos estender a mão para abraçá-las, acolhê-las, amá-las e perdoá-las, para que a nossa vida gere vida. A morte não tem a última palavra. Desde aquele domingo da ressurreição, quando Jesus foi levantado por Deus nosso Pai, daquele túmulo, a morte perdeu a autoridade e a prerrogativa da última palavra. A última palavra é da vida, porque a vida vale mais. Ofereça a sua vida a Deus. Ofereça a sua vida a Deus, dizendo: Senhor, usa a minha vida para gerar mais vida. Faz de mim um ser humano que expressa e reflete a tua imagem nesse mundo. Gera mais vida. E eu faço um apelo para você, porque eu não duvido que aqui dentro tenha gente que gera morte. Gera morte dentro de casa, gera morte no coração do pai, da mãe, do filho, da filha. Ofereça a sua vida para Deus e diga: Senhor, reescreve a minha história. Faz a minha vida que gera morte, gerar vida, gerar mais vida. Que Deus abençoe a todos. Amém.